Associação O Senhor, o Bom Pastor e TV Potiguar, cada vez mais pensando em você. Alegremos, nós sabemos hoje, se estivéssemos dentro disso, hoje é 19 de janeiro de 2014 e estamos iniciando com você, participando conosco, o nosso programa Anunciando Jesus, nesta primeira semana do tempo comum. Hoje, 19 de janeiro, nós vamos ouvir a palavra de Deus, o evangelista São João, capítulo 1, versículos do 29 ao 34. Vamos ouvir com muita atenção e logo em seguida faremos os nossos comentários e a nossa reflexão para que melhor a gente possa, com a graça de Deus e a inspiração do seu Espírito, a gente possa entender e compreender o que Deus, na verdade, está nos transmitindo neste domingo. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer e permanecer sobre ele. Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Palavra da nossa salvação. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã, que participam conosco deste programa Anunciando Jesus no começo deste domingo. Sempre a gente diz, domingo é sem dúvida o dia do Senhor. Mesmo que na nossa programação pessoal a gente queira brincar um pouquinho, fazer um pouquinho de lazer, mas a gente não pode esquecer do Senhor. É o dia do Senhor. Mas muito bem. E agora a gente vai pensar um pouquinho naquilo que nós ouvimos com atenção, a palavra de Deus, a palavra, o Evangelho, o Evangelho que neste domingo nós vamos refletir em todas as missas, nas igrejas que a gente vai participar da Santa Missa. João Batista é uma figura muito importante. Inclusive é o último dos profetas, a gente sempre diz isso. E ele é importante até mesmo antes do nascimento de Cristo, como depois do nascimento do próprio Salvador do mundo. Como nós ouvimos, João Batista ele dá um testemunho interessante porque o testemunho de João Batista serve para todas as épocas. É interessante isso. Porque há uma tendência, e a gente muitas vezes se leva por isso, de não anunciarmos a Cristo. Eu sempre tenho dito, meu Deus, por exemplo, eu tenho minha paróquia e muitos colegas, padres, estão presentes em suas paróquias, mas nós não estamos ali para anunciar a nós mesmos. Quantos problemas às vezes acontecem, por exemplo, quando o bispo decide transferir um padre para uma outra paróquia, para uma outra realidade, para uma outra experiência, que às vezes enriquece tanto
a paróquia, como enriquece o próprio colega, o próprio padre. Claro, quando houver necessidade, que seja feito isso, para o bem da Arquidiocese de Natal. E quando não está dando certo, é melhor que o colega ele vá servir em outro lugar. Mas às vezes as pessoas não compreendem isso. É um fato, a gente sabe. As pessoas adotam o padre. Nós não podemos adotar um padre. Precisamos colocar no coração tudo aquilo que o padre faz, mas ele faz em nome de Jesus. Ele vem anunciar Jesus Cristo. É Jesus que deve se tornar para nós o fundamento. A nossa atenção maior deve ser dada a Jesus. Ter um amigo padre, querer bem ao padre, até cuidar dele, né? Claro, a gente precisa dos cuidados dos paroquianos, dos amigos, das amigas. Como é bom as pessoas terem um certo zelo pelo ministro de Deus. Isso a gente não coloca em questionamento. Claro que não. É bom ter amigos. É bom saber que aquele amigo gosta de você, que aquela amiga zela por você, até defende. Se for o caso, até defende você quando você está sendo até perseguido, quem sabe. Isso acontece com a gente. Querer bem ao sacerdote faz parte. E queiram bem a gente, porque a gente só faz o bem, tá certo? A gente faz o bem a você. A gente leva a palavra de Deus para você. Mas vejam, é preciso a gente ter cuidado para não adotar o padre. O padre não é propriedade nossa. Nós fazemos parte de uma igreja e a igreja deve ser assim muito querida por nós, muito amada por nós. Assim como Jesus ama a sua igreja, nós precisamos amar a igreja de Jesus, se queremos bem a Jesus Cristo. Mas eu estou falando tudo isso, meu irmão, porque João Batista, São João Batista, eu dizia que antes do nascimento ele é importante na história da salvação. Ele prepara, no deserto ele convida o povo para aderir, né, para renovar a própria vida. Inclusive aquele rito do batismo que começa com ele, é interessante que seria como que uma adesão, né? Um sim que as pessoas estavam dando a Deus em querer começar um tempo novo, porque o tempo novo é marcado pela presença de Jesus, o Messias, o enviado de Deus. E houve aquela confirmação tão legal quando Jesus estava sendo batizado, a gente ouviu aí no Evangelho, o céu se abriu. Meu Deus do céu, o céu se abriu e se ouviu uma voz: este é o meu filho. E o Espírito desceu. Interessante que o evangelista hoje, ele diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus e permaneceu. Permaneceu. É interessante isso. O Espírito Santo veio até Jesus e permaneceu, porque Jesus é ungido, né? Inclusive, quando ele entra na sinagoga, ele lê aquela passagem de Isaías que diz: o Espírito de Deus repousa sobre mim. Estar comigo, ele me enviou. E Jesus é o Filho de Deus. Precisamos dizer ao mundo que Jesus não é uma pessoa qualquer. Olha aí, Jesus não é uma pessoa qualquer. Como igreja e como cristãos, nós precisamos, como João Batista, testemunhar esta verdade. É a grande verdade, é o querigma que a gente diz, é o grande anúncio que salva e que liberta a humanidade toda. Precisamos anunciar isso mesmo, que Jesus não é uma pessoa qualquer, é o Filho unigênito do Pai, que veio ao mundo para nos salvar. Esse é o testemunho de João. Este deve ser o nosso testemunho de cristãos. Dizer ao mundo, em voz alta, tá certo? Sem temor, que Jesus é Filho de Deus. E isso tem consequência. Isso tem consequência. Dizer e anunciar ao mundo que Jesus é o Filho de Deus e que não é um qualquer, tem consequências. Porque ele veio com uma missão muito, muito forte, né? Muito desafiadora. Jesus veio ao mundo trazer novidades. Jesus veio ao mundo dizer que a gente precisa se amar. Jesus veio dizer ao mundo que a gente não pode ser injusto, que a gente não pode ser corrupto, que a gente não pode roubar o que não é da gente. Jesus veio dizer ao mundo que a gente precisa ser solidário com os irmãos que sofrem. Jesus veio ao mundo dizer que a gente precisa querer bem, meus irmãos. E se ele é
se ele fosse uma pessoa qualquer, isso tudo que ele veio trazer para nós não teria a força que tem. Tá certo? É interessante que o conteúdo da mensagem do Evangelho, esse conteúdo ele ganha uma resistência, ele tem uma dimensão maior quando a gente diz que aquele menino, né, que alguns dias atrás a gente celebrava o seu nascimento, e que os pastores chegaram lá e ficaram felizes, que os reis magos chegaram lá no dia da Epifania, da manifestação, né? A gente conversou já sobre isso aqui no programa. E depois todas as pessoas, depois a humanidade toda, reconhece que aquele menino é o Filho de Deus. Dizer isso é importante porque, aí eu vou repetir, é importante que eu repita também, dizer que tudo que foi dito por Jesus, tá certo? Foi dito pelo Filho de Deus, é Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade Santa, então isso ganha, tá certo? Um reforço necessário para que a gente possa crer. Não podemos confiar em um homem, não é? A palavra de Deus diz, maldito o homem que confia em outro homem. A gente tem fé, a gente confia no Filho de Deus, porque Ele é Deus. Também Ele é Deus. Ele faz parte da Trindade Santa. É por isso que o nosso testemunho é fundamental. Dizer que Jesus é Filho de Deus é fundamental. É urgente isso, para que as pessoas possam levar a sério a fé que tem no coração. A fé que tem no coração. Essa fé que provocou tantas atitudes bonitas no mundo. Interessante. A fé em Jesus como sendo o Filho de Deus teve consequências e tem consequências no mundo de hoje. Quantos mártires por esta fé? Quantas pessoas deram-se a si mesmas pelos outros, né? Morreram, inclusive. Morreram. Derramaram o seu sangue como o próprio Cristo. Por quê? Porque Jesus era um homem inteligente, era uma pessoa revolucionária. Não só por isso. Não. Isso é muito pouco, inclusive. Porque é Filho de Deus. É o Filho amado do Pai, que foi enviado, tá certo? Que foi enviado para uma missão que teve sua consequência tão grave, que foi a morte na cruz. Tanto amor, o mundo que deu a sua vida. Interessante. Então, meus irmãos, peçamos o Espírito do Senhor para que Ele também desça, para que Ele repouse sobre nós, sobre a sua igreja. Peçamos que cada vez mais aumente dentro do nosso coração o desejo ardente, esse desejo motivador de testemunhar Jesus, de deixar tudo, se for possível, se for necessário, para testemunhar aquele que morreu por nós. Como dizia São Paulo, tão bonito, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E eu vivo da fé no Filho de Deus, diz São Paulo, que morreu e que ressuscitou por mim, que ressuscitou por você. Vamos testemunhar Jesus. Não vamos querer aparecer. Não somos nós mesmos. Um padre bonito, um padre cantor, um padre isso ou um padre aquilo. Não, isso não é o mais importante, não é o fundamental. O fundamental da nossa fé e o foco maior deve ser Cristo morto e ressuscitado. Nos apaixonemos por Ele. Nos apaixonemos por Jesus. E não por um padre. A gente passa, nós passamos. Jesus permanece para sempre. João Batista é tão transparente, né? Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Não sou eu, não. Não queiram se aproximar de mim. Se aproximem daquele que veio para instalar, para inaugurar uma realidade nova dentro do teu coração, dentro do meu coração. Como é bom amar a Jesus Cristo. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre você, meu irmão, e sobre você, minha irmã. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu queria desejar a todos os meus paroquianos que estão concluindo neste domingo a sua 8ª Assembleia Pastoral, queria desejar assim muita dedicação, muito amor pela Igreja, pelos trabalhos que vamos iniciar nesses anos 2014 e 2015. Nós estamos elaborando a nossa Assembleia Pastoral para o nosso trabalho
bienal, desses 2 anos, 2014 e 2015. Que a gente possa ter assim um frutuoso trabalho na vinha do Senhor. Um abraço para você, meu irmão, e até o próximo domingo. Amém. Alegria.